Um aviso rápido antes de começar o vídeo, gente, é que eu vou abrir as inscrições para o meu curso Ichigo Class, que no caso é um curso de inglês. Vai ter futuramente de japonês, tá? Mas eu vou estar começando pelo inglês, porque é o que a maioria precisa. A maioria gosta de viajar pro exterior, ou quando não é pra viajar pro exterior, é pra assistir aquela sua série favorita. E, gente, nada melhor do que a gente saber inglês pra não depender de legenda, porque, cara, é muito chato. E se você gosta de mim, me dê uma chance e faça parte do meu grupo de alunos. Quando eu abrir as inscrições, você vai ser o primeiro a saber. Recado dado, agora bora falar de anime. E um que eu tô gostando muito é Tsueto Tsurugi no Wistoria, ou, em inglês, Wistoria Wand and Sword. Conta a história do Wiro, que ele parece o Harry Potter. Brincadeiras à parte, né? Porque tem magia e a gente vê que tem uma leve inspiração. O que acontece com ele, Wiro, que seria o nosso Harry Potter? Ele não tem poderes mágicos. Mas ele fez uma promessa para uma amiga de infância, né? Que é o amor da vida dele, que ele se tornaria um Magia Vender, que é um título consagrado só dos melhores magos, né? E que eles têm o privilégio de morar lá no topo de uma torre. Tá, Giovana, mas como que ele vai conseguir isso, né? Porque se ele não sabe magia... Pois é, o esquema é que na academia você precisa arrecadar pontos. E para isso, você precisa estudar, e como ele é muito inteligente, as notas dele são altíssimas, e além disso, ele também pode ir nas masmorras, enfrentar monstros. Então, aquilo que ele não consegue através da magia, ele consegue estudando muito e enfrentando monstros. Então, o Wiro é assim que ele se mantém, apesar dele não conseguir utilizar nenhum tipo de magia. E é óbvio que por conta disso, ele é meio que um fracassado entre os colegas, né? Inclusive, até entre os professores, ele sofre bullying. E quem que ele sofre bullying? O nosso querido Snape. Ele é inspirado no Snape, mas o nome dele é Edward. E ele não entende como é que um aluno que não consegue performar nem a magia mais simples, né, está ali tentando se tornar um Magia Vender. E é óbvio que nessa obra a gente também tem um Draco Malfoy, só que a diferença aqui é que ele não é loiro, né, ele é ruivo de olhos vermelhos e ele tem um talento nato para magia. Então, todas as vezes que ele tá, por exemplo, numa aula e ele pode humilhar o nosso principal, ele vai lá e humilha. Olha só como eu sou mais inteligente e tenho mais habilidade que você. Só que nem todos os colegas do Wiro agem dessa forma, humilhando ele, né? Em especial a Colette, que seria a Hermione da obra, né? Por quê? Porque ela gosta dele, então ela defende ele com unhas e dentes. E um detalhe, o Xion, que é o nosso Draco Malfoy, é apaixonadinho nela. Só que assim, gente, a gente sabe que o Wiro, ele tem aquela amiga de infância que é o amor da vida dele. Então a gente sabe que a Colette, ele não vai ficar com ela. Mas... quem sabe ela vai ficar com o Xion e vai ter um amadurecimento dele, né? Eu espero que isso aconteça, pra eles se tornarem acabando rivais, né? Mas aqueles rivais amigos. Mas por enquanto, os dois não se bicam. O Wiro também não tá sozinho nessa, ele tem um familiar que é uma gatinha, né? Parece uma gatinha, mas não é uma gatinha normal. Provavelmente algum monstrinho. A gente sabe porque ela tem uma joia, né, na testa, e ela tá sempre com o Wiro. E ela ajuda, inclusive, quando ele vai nas masmorras. Só que nem todos os professores também são maus, que nem esse aí, o Edward, né, que faz bullying com o nosso principal. Tem um bonzinho que se chama Volkner, e ele tá sempre orientando o Wiro, porque ele sabe que ele quer se tornar um Magia Vender, que é perigoso, mas ele admira o Wiro, ele sabe que ele é um verdadeiro irregular e que ele tem uma força descomunal como guerreiro. E aí, um dia desses, o Edward vai procurar o Volkner, né? E ele fala assim, caraca, cadê o Xion, né? O Xion, ele já devia ter ido pro dormitório, cadê ele, né? Que é aquele ruivo, que é o nosso Draco Malfoy. Aí o Volkner fala, cara, eu não sei, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Aí, utilizando a joia da Kiki, ele transmite o que ela está observando na dungeon. E aí, o que acontece? O Wiro estava salvando o Xion de um monstro. Por quê? Porque o Xion, porque ele é todo talentoso, ele se achava todo poderoso, ele foi na masmorra. Só que ele se deparou com um monstro que ele era muito mais fraco. E quem que salva ele? O nosso protagonista, o Wiro. Porque ele não vê ele como um cara ruim. Ele simplesmente vê como um colega, né? Inclusive, ele vai lá, e aí, você se machucou? Tá tudo bem? Só que assim, ser salvo pelo Wiro foi uma verdadeira humilhação pro Xion, porque assim, ele é o todo talentoso da escola, então ser salvo pelo fracassado meio que pegou pesado no ego dele. Detalhe que o Volkner transmitiu toda essa luta e mesmo vendo o potencial dele, o Edward fica furioso, e como um professor orgulhoso, né, o Edward corre, vai até a diretora e fala o seguinte, cara, isso aqui é uma academia de magia, a gente não precisa de um guerreiro entre nós. E aí, a diretora, que lembra muito Dumbledore, porque o Dumbledore sempre ajudava o Harry Potter, né,
né? Aqui a diretora ajuda o Wiro, ela fala o seguinte: não, a nossa academia ela tem uma missão de ajudar os alunos. E no caso do Wiro, ele é um garoto muito esforçado, ele estuda muito e ele não precisa se tornar um magia vender, ele pode se tornar um curandeiro, ele pode se tornar um artífice. Então eu não vou expulsá-lo porque você vê que ele não tem habilidade em magia, né? Vai ter um fatídico dia e que os magos mais poderosos, os magia venders, terão que nos defender. Então eles estão se preparando para isso e esse é o único objetivo de treinar os magos, né? Então ela acha que você não deve impor barreiras, mesmo para quem não tem, vamos dizer assim, talento, que no caso do Wiro. Mas ela já conhecia o poder dele, assim como o Valkner, então ela falou o seguinte: então vai lá e testa ele. Então o Edward, ele cria uma brilhante ideia: eu vou dar 5 pontos pro Wiro se ele conseguir cumprir uma tarefa. Que tarefa é essa? Lutar com ele e desferir um golpe. E se ele falhar, ele tem que se retirar da academia. Então é exatamente isso que ele faz. Ele chama o Wiro vai lá: tá, tudo bem, professor, o que você quer? Assim, você vai lutar comigo e se você perder, você vai vazar da academia. E aí começa a maior batalha que você já viu. Se você achava que o Wiro era super poderoso contra os monstros, cara, o Edward é muito mais poderoso. Porque apesar de não ter se tornado um magia vender, ele era o mais próximo do topo. Então assim, o Wiro tava sendo humilhado na batalha contra ele. E diferente do que a gente costuma ver em shonen, o Wiro fala pra ele: por que eu estou batalhando? Por que eu quero ser um magia vender? Por amor, porque eu tenho que chegar no topo da torre, e para isso eu vou me tornar um magia vender, mesmo que eu tenha que passar pelo senhor. Isso irrita pra valer o Edward, né? Então ele começa a disparar ainda mais magia, fica mais difícil pro principal. Mas a Corette, né? Ela ouve tudo que tá acontecendo e vê que tá o professor e ele sozinho, e ela consegue invadir, né, a sala onde estava tendo essa tarefa, e ela consegue dar a espada pro Wiro. E quando ele consegue a espada, aí começa a virar a jogada. Por quê? Por enquanto ele só estava tentando fugir, né? Porque ele não tinha como revidar, porque ele não sabia magia. Mas com uma espada, agora quem estava em apuros era o Edward. E mesmo com toda a habilidade do professor, o Wiro consegue atingir de raspão no rosto dele. E aí, muito orgulhoso, mas cumprindo aí com a sua palavra, ele dá os 5 pontos de magia que o Wiro precisava. No episódio 3, a gente descobre que o Wiro, além de ser muito estudioso, né, ele precisa trabalhar para pagar a academia, ele não tem papai e mamãe para bancar. Então, ele faz bicos. Além disso, ele tem um colega de quarto, né, que os dois são muito amigos, e ele faz essas bombinhas, essas coisas que ele usa, por exemplo, pra ir na masmorra e usar como arma, né, que é o que a gente chama de artífice. Os dois são colegas não só, né, de quarto, mas também de trabalho. E, inclusive, a gente vê, né, que enquanto o Wiro tava lá se trocando, cara, com as roupas ele parece um franguinho, magrinho, magérrimo, mas quando ele tira, gente, ele é bombado, ele tem cicatriz pelo corpo todo. Cara, como que a roupa escondeu isso da gente, né? Eu me senti super enganada. O Wiro continua com a rotina, né, de ir até as masmorras, e dessa vez, quando ele vai, ele acaba salvando uma menina de tranças que se chama Iris. Tá curtindo a história? Então, por favor, deixa um like e para pra se inscrever aqui no canal, beleza? Eu sempre falo de animes e mangás da temporada. Gente, enquanto isso, o professor Valkner explica que existe uma grande conquista entre os magos. Qual é? Criar uma magia. E adivinha quem foi que criou 12 magias e tá lá no topo da torre? O amor do Wiro, a menina Eupharia. E sabe quem também conhece o grande amor do Wiro? A menina de cabelo de trança. Ela também foi salva pela Eupharia. Só que o papinho entre os dois estava muito bom, mas ele acaba porque chega um monstro ainda mais poderoso, que ele é todo de gelo com vários olhos, chamado Rex Congelado. Olhando para essa batalha, como o Wiro se move, né, como que ele enfrenta esse monstro que é ainda mais poderoso, eu não entendo como que os colegas não respeitam o Wiro. Ele tem um corpão, ele luta com a maior facilidade contra monstros, ele sofre bullying porque quer. E quando a luta encerra, a gente vê que a Iris não é quem ela está fingindo ser. No caso, ela é uma olheira, ela está atrás de talentos, né? Então, ela vê assim e fala: caraca, então esse é o tal do fracassado? Tenho que contar isso para os Magia Vendors. E aí, ela sobe lá na torre para falar com eles e fala do potencial que o Wiro tem, né? E adivinha quem fica super ansiosa e que está aguardando pelo Wiro? A Eupharia. Se você assistiu até aqui, muito obrigada, deixa o like. Se você tem algum anime que você quer me indicar, deixa nos comentários e quem sabe pode virar um vídeo aqui no canal. Obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo. Bye!